Olá, turma! Estamos aqui mais uma vez juntos para mais uma aula de Química. Hoje vamos falar de tabela periódica. Para você assistir essa aula, você já tem que ter estudado a distribuição eletrônica, diagrama de Linus-Pauling, números quânticos, subníveis, níveis de energia. É importante você já ter este conceito para poder entrarmos na tabela periódica. Combinado? Se não sabe ainda, dá uma olhadinha na videoaula que nós já temos sobre esse assunto, depois volta para cá e a gente conversa sobre a tabela periódica. Bom, a tabela periódica existe para organizar os elementos químicos e nos ajudar a facilitar o nosso estudo. Sim, a tabela existe para facilitar, não é para complicar. É evidentemente que se eu não tenho conhecimento, se eu não sei interpretar a tabela, ela só complica e não ajuda em nada. Por isso estamos hoje aqui para ajudar a entender o que é a tabela periódica. Ao longo dos anos, e eu digo muitos anos, os químicos, os cientistas tentaram encontrar uma maneira lógica de organizar os elementos químicos. Houve várias tentativas ao longo dos séculos. Atualmente, a tabela periódica moderna, atual, é essa que está esboçada ali no quadro. Se você não viu ainda uma tabela periódica na sua frente, fica aí o convite para ver o que é a tabela periódica. Ela nada mais é do que a organização dos elementos químicos existentes hoje em dia, todos aqueles que já foram descobertos ou sintetizados pelo homem. São no total hoje, atualmente, de 118 elementos químicos que estão organizados na tabela periódica. Aqui no quadro eu fiz um esboço da tabela periódica. Bem simples, mas para que a gente possa entender por que ela tem este jeitão, por que ela não é de outro jeito e o que significa essa distribuição. O primeiro conceito que a gente tem que entender, conhecer para poder compreender a tabela periódica, são dois na verdade. É o conceito de família e período. E aí eu vou para o quadro e você vem junto comigo para a gente entender esses dois primeiros conceitos da tabela. O que vem a ser uma família e o que vem a ser um período na tabela periódica. Pois bem, período é toda linha horizontal. Período é toda linha horizontal da tabela periódica. E a tabela periódica atual, ela tem 7 períodos, ou seja, 7 linhas horizontais. Acompanha comigo. Aqui está a primeira. Nela, eu tenho apenas 2 elementos, este e aquele. Na segunda linha horizontal, ou no segundo período, eu tenho 2 elementos aqui e tenho mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos lá. Tenho 8 no total. E assim por diante. Terceiro período, quarto, quinto, sexto e sétimo período da tabela periódica. Professor, e essas duas linhas aqui embaixo? Elas não são períodos a mais. Essas duas linhas, elas estão desenhadas ali embaixo, mas na verdade elas estão aqui. Esta linha está aqui. É como se neste quadradinho todos estes elementos, que são um total de 15, estivessem incluídos aqui. Eu não os coloco aqui, porque se colocasse a tabela ia ficar muito comprida. Ia ficar difícil de colocar isso num caderno ou num livro. Esta segunda linha está localizada neste quadradinho. Todos estes 15 elementos é como se estivessem todos eles dentro desse mesmo quadradinho. Então, na verdade, essas duas linhas de baixo não são períodos extra. Esta linha pertence ao sexto período. Esta linha pertence ao sétimo período. Ok? Então, o primeiro conceito, o conceito de período, nada mais são do que as linhas horizontais da tabela periódica. E o segundo conceito é o conceito de família. Família são as linhas verticais. Família são as linhas verticais da tabela periódica. Cada linha vertical eu chamo de família. Os elementos que estão na mesma linha, eu digo que estão na mesma família. Os elementos que estão na mesma linha vertical, ou seja, na mesma coluna, eu digo que estão na mesma família. A tabela periódica tem no total 18 famílias. Então, voltando, a tabela periódica atual ela tem 7 períodos, que são as 7 linhas horizontais, e tem 18 famílias, que são as 18 linhas verticais ou colunas da tabela periódica. Os elementos que pertencem à mesma família, como o próprio nome já induz, ou já nos deixa entender, família, os elementos que estão na mesma família, eles têm em comum as propriedades químicas. Eu digo que todo elemento
que está na mesma família, na mesma linha vertical, eles possuem propriedades químicas semelhantes. Esta é a condição para que os elementos estejam na mesma família que outro. Eles têm propriedades químicas semelhantes. Então eu já sei que quando eu olhar para uma tabela periódica, aqueles elementos que estiverem na mesma vertical, na mesma coluna, são da mesma família e eles têm em comum suas propriedades químicas. Eles se comportam de maneira parecida diante de uma reação química ou de um fenômeno químico. Os elementos que estão no mesmo período, eles possuem o mesmo número de camadas eletrônicas. Lembra que eu falei? Temos que estudar camadas eletrônicas antes de entrar aqui na aula de tabela periódica. Porque eu tenho que saber o que é camada. Todos os elementos de um mesmo período têm o mesmo número de camadas eletrônicas. Lá na aula de distribuição eletrônica, do diagrama de Linus-Pauling, nós vimos que os átomos podem ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 camadas. No máximo 7 camadas. Os maiores átomos que nós conhecemos têm 7 camadas. Não é coincidência que a tabela periódica tem exatamente 7 períodos. Os átomos, os elementos que pertencem ao período 1, eles têm uma camada. Os átomos ou elementos que estão no segundo período da tabela, eles têm 2 camadas. E assim por diante. O número do período indica exatamente o número de camadas eletrônicas que o elemento químico tem. Então você nem sabe que é um elemento químico, mas se eu apontar para ele aqui, por exemplo, este elemento, você sabe que ele está no período 1, 2, 3, 4, 5. Ele está no 5º período da tabela periódica. Você nem sabe quem ele é, mas você já sabe que obrigatoriamente ele tem 5 camadas eletrônicas. Na hora de distribuir os elétrons na sua eletrosfera, você já sabe que ele vai ter 5 camadas de elétrons. Então, a tabela periódica ela tem uma certa lógica. Na verdade, ela tem uma lógica muito clara para quem consegue interpretá-la. Só de olhar para ela, eu já sei que os elementos estão organizados nos períodos, de acordo com o seu número de camadas, porque cada período indica exatamente o número de camadas que o elemento tem. E nas verticais, ou nas famílias, estão alinhados e organizados os elementos que têm propriedades químicas parecidas, semelhantes. Tem mais coisa. Só olhando para a tabela periódica, eu sei que os elementos que estão aqui à sua esquerda são os elementos cuja distribuição eletrônica termina no subnível S. Lembra? Nós temos 4 tipos de subníveis, ou subcamadas de energia. S, P, D e F. Se a distribuição eletrônica desses elementos terminar em S, eles estão em uma dessas 2 colunas aqui na tabela periódica. Se a distribuição eletrônica do elemento terminar no subnível P, ela está deste lado aqui da tabela periódica, nesta região aqui maior. Então, se terminar em S, ele está aqui. Se terminar em P, ele está à direita da tabela periódica. Se a distribuição eletrônica do elemento terminar no subnível D, ele está aqui no meio da tabela periódica. Em uma dessas famílias aqui. Deixa eu ver se está aqui embaixo. Está nesta parte do meio da tabela periódica. Se a sua distribuição terminar em D. Se a sua distribuição eletrônica terminar no subnível F, então o elemento está localizado aqui fora. Em uma dessas 2 famílias aqui de fora. Em uma dessas 2 famílias aqui de fora. Família do lantanídeo e família dos actinídeos. Veja, a tabela periódica é bem organizada. Se a distribuição do elemento termina em S, ele está à esquerda. Se termina em P, ele está à direita. Se termina em D, ele está no meio. Se termina em F, ele está embaixo. Só tem uma exceçãozinha, que é esse carinha aqui, que é o hélio. Vou até colocar aí para a gente lembrar. É o hélio, um gás nobre. O hélio ele está no primeiro período. Se ele está no primeiro período, é porque ele só tem uma camada eletrônica, né? Está na primeira linha horizontal, então porque ele está no primeiro período da tabela periódica. Se está no primeiro período, o número do período indica o número de camadas. É porque o hélio só tem uma camada. E essa camada, que é a primeira de todas, nós aprendemos lá na aula de distribuição eletrônica, a primeira camada é a camada K. A camada K é a menor de todas. Ela só tem um subnível, e é o subnível S. Então, tirando o hélio, cuja distribuição eletrônica termina em S, esta é a regrinha geral que eu falei
vale para todos. Se terminar em S, está à esquerda. Se terminar em P, está à direita. Se terminar em D, está no meio. Se terminar em F, está embaixo. Tem uma classificação dos elementos químicos que é muito útil para nós. Se a sua distribuição eletrônica terminar em S ou P, eu digo que o elemento é do tipo representativo. Representativo. A maioria dos exercícios e das questões de ligação química que nós vamos fazer, nós vamos trabalhar com os elementos representativos. Quem são os elementos representativos? São os elementos cuja distribuição eletrônica termina no subnível S ou no subnível P. S ou P são elementos representativos. Se a distribuição eletrônica terminar em D ou F, eu chamo esses elementos de transição. Elementos de transição. Essa classificação é importante para que eu saiba diferenciar os elementos químicos. Se a distribuição eletrônica deles terminar em D ou F, eles são elementos de transição. Ou seja, se eles estiverem aqui no meio ou aqui embaixo, eles são elementos de transição. Tem uma classificação um pouquinho mais caprichada, que eu digo o seguinte: se terminar em D, eles são elementos de transição externa. Se terminar em F, são elementos de transição interna. Então, vamos lá. Se terminar em D, são elementos de transição externa. Se terminar em F, são elementos de transição interna. Parece confuso isso, né? Se terminar em F, é transição interna. Uai, mas eles estão fora da tabela. Se terminar em D, é de transição externa. Uai, mas eles estão bem no meio, dentro da tabela. Grava isso. Se terminar em D, está dentro da tabela. Transição externa. Se terminar em F, que parece fora da tabela, transição interna. Tem uma explicação para isso, uma explicação química para isso. Vale a pena pesquisar e descobrir por que é transição interna e transição externa. Fica a dica, tem a ver com o subnível de maior energia do elemento. Tá? Mais uma coisa, eu falei que a tabela periódica tem 7 períodos, fácil numerá-los. Período 1, período 2, período 3, período 4, 5, 6 e 7. 7 períodos. E o número do período indica o número de camadas que o elemento químico tem. As famílias, por sua vez, são um total de 18 famílias. 18 famílias. E eu também posso numerá-las ou nomeá-las. A numeração mais moderna, mais atual das famílias é exatamente numerar as colunas de 1 a 18, de maneira direta, sem interrupções. Esta seria a família 1, esta seria a família 2, esta 3, esta 4 e assim por diante. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, família 15, família 16, família 17 e a última seria a família 18. Esta é a nomenclatura ou numeração mais moderna das famílias da tabela periódica. Você numera de 1 a 18 de maneira direta. Essa numeração ela não tem nenhum significado químico para nós. Por essa razão, ainda é muito utilizada a numeração mais antiga, a numeração das famílias mais antiga. Ela é um pouquinho mais caprichada, mas ela me traz um significado químico muito importante. Como é que é feita essa numeração das famílias do modo antigo? Acompanha comigo. Eu vou primeiro numerar as famílias dos elementos representativos. Lembra deles? Os elementos representativos são aqueles que terminam em S ou P, a sua distribuição eletrônica. Então, eu vou numerar as famílias de acordo com a numeração mais antiga, porém ainda muito utilizada, porque ela tem uma importância para mim, e você vai já entender qual é. Eu começo então numerando as famílias dos elementos representativos, apenas elas, o S e o P. E como que eu vou numerar? Vou numerar também começando de 1 até onde der, sempre colocando A no final. O A significa que é elemento representativo. Vem comigo. Esta aqui, portanto, é a família 1A. Família 1 dos elementos representativos. Essa aqui é a família 2A. A próxima família dos elementos representativos, S ou P, é essa daqui. Termina em P.
E ela, então, é a família 3A. Esta aqui é a 4A. Esta, a 5A. A 6A. A 7A. E, por último, eu tenho a família 8A. Também chamada de família 0 por algumas pessoas. Tá? Esta é a numeração antiga das famílias na tabela periódica. Professor, mas se é antiga, por que eu tenho que estudar? Porque ela tem um significado químico muito importante para mim. E para você também. E você vai já entender qual é. Então veja que eu numerei as famílias apenas dos elementos representativos. De 1 a 8. E coloquei um A no final. Exatamente para dizer que é representativo. Vou seguir agora dando o nome das famílias de acordo com a numeração antiga. Já numerei as famílias dos elementos representativos. Agora eu vou para os elementos de transição, que são as famílias aqui do meio. Como que eu numero as famílias de transição? Eu começo pela família 3. Depois você vai entender o porquê disso. Eu começo pela família 3. Aqui era um A, aqui é 2A, eu começo pela 3. Só que aqui não é elemento de representativo. É elemento de transição. E o elemento de transição eu represento pela letra B. A letra A indica os elementos representativos. A letra B vai me indicar as famílias dos elementos de transição. Combinado? Então vem. A primeira família é a família 3B. Esta aqui é a 4B. Esta aqui é a 5B. 6B. 7B. 8B. Aí na 8B eu tenho um problema. Eu tenho que dar uma gaguejadazinha, tá? 8B, 8B, 8B. São 3 colunas com o mesmo nome. Família 8B. E depois eu encerro e reinicio a contagem. 1B, 2B. De fato, a nomenclatura antiga das famílias é um pouquinho mais complicada. Mas ela segue uma lógica e ela tem relação com o número de elétrons da última camada do elemento. E isso é muito importante para mim no próximo capítulo que eu ainda vou estudar, que é o capítulo de ligações químicas. Então vamos lá. Vamos tentar ver se a gente entendeu essa lógica aí. A tabela periódica tem linhas verticais, linhas horizontais. As linhas horizontais se chamam de períodos e são em 7 no total. O número do período indica o número de camadas que todos os elementos que estão na mesma horizontal têm. As linhas verticais ou colunas eu chamo de famílias, elas são um total de 18. Eu divido as famílias entre as famílias dos elementos representativos, que são as famílias do grupo A, e as famílias do grupo dos elementos de transição, que são as famílias B. A numeração ou nomenclatura das famílias estão aí no quadro. Tanto a nomenclatura recente, a mais nova, atual, que vai de 1 a 18, como se nada tivesse acontecido no meio do caminho, ou a nomenclatura mais antiga, que é essa aqui de baixo, que considera os elementos representativos como grupo A e os elementos de transição como sendo do grupo B. Você vai ouvir com muita frequência esses termos. O elemento tal pertence à família 1A, pertence à família 2A, 6A, 7A, 8A. Esta nomenclatura, embora a gente diga que é a nomenclatura antiga, ela é muito usada ainda atualmente para os estudos. Por quê? Porque ela representa exatamente o número de elétrons na última camada do elemento. Olha para o quadro e ouve o que eu vou falar. Os elementos representativos têm na sua última camada o número de elétrons igual ao número da sua camada. Vou escrever aí e repetir. Os elementos representativos têm na sua última camada um número de elétrons igual ao número da sua camada. Ou seja, vem para o quadro. Eu ainda nem sei quem são os elementos desta família. Mas eu sei que na sua última camada eles têm um elétron. Porque eles são da família 1A. Eu nem sei quem são os elementos ainda desta família, a família 2A. Mas eu sei que a sua distribuição eletrônica termina em S e que na sua última camada eles têm apenas 2 elétrons, porque eles são da família 2A. Esta regra vale para todos os elementos representativos, todos os elementos da família do grupo A. Então aqui também vale. Qualquer elemento desta família, eu ainda nem sei quem são,
mas qualquer elemento dessa família, sua distribuição eletrônica terminará no subnível P e ele terá na sua última camada 3 elétrons, porque eles são da família 3A. E essa lógica vale para todos. 4A, 5A, 6A, 7A, família dos halogênios, a família 7A é conhecida como a família dos halogênios. Família 6A também tem um nome especial, que é a família dos calcogênios. E a família 8A, ou família 0, ou família 18, na nomenclatura mais nova, a família 8A é a chamada família dos gases nobres. Já ouviu falar dos gases nobres? Gases nobres são aqueles elementos que já foram criados com o seu octeto formado. Ou seja, eles já possuem 8 elétrons na sua última camada. Coincidência? Não. Olha o nome da família. A família é a família 8A. Se ela é a família 8A, o elemento tem na sua última camada 8 elétrons. Se tem 8 elétrons é porque o seu octeto está formado. Se o octeto está formado, o que significa isso? Que o elemento sozinho já é estável. Porque 8 elétrons na última camada estabiliza o elemento. É o octeto, a famosa regra do octeto. Então esses elementos da família 8A, chamados gases nobres, eles já são estáveis sozinhos. Eles não precisam fazer ligação química. Como eles não fazem ligação química, a gente chama eles de gases nobres. Aqueles que não se misturam com ninguém, não precisam se ligar a ninguém. Já são felizes e autossuficientes sozinhos. São nobres, importantes. Os gases nobres. Sua observaçãozinha, de novo, o hélio, né? O hélio não tem 8 elétrons na sua última camada. Por quê? O hélio, período 1, só tem uma camada, que é a camada K. A primeira de todas, a menor de todas. E a camada K só suporta no máximo 2 elétrons. Portanto, o octeto do hélio não é 8. O octeto do hélio é 2. O hélio com 2 elétrons na sua última e única camada, a distribuição do hélio é 1s2, se você lembrar. O hélio com 2 elétrons na sua última e única camada, ele é estável, ele se estabiliza. Tá? Então, tirando o hélio como exceção, todos os outros elementos da família 8A têm 8 elétrons na sua última camada. São os elementos chamados gases nobres. Ok? A família 1A também tem um nome especial. Nós vimos que a família 7A tem um nome especial, né, chamado elementos da família dos halogênios. A família 6A é a família dos calcogênios. A família 1A é a família dos metais alcalinos. E a família 2A é chamada família dos metais alcalinos terrosos. Importante a gente conhecer essa nomenclatura. Bom, já entendi de maneira assim geral como que a tabela periódica foi montada. Ela foi montada de forma a manter na esquerda os elementos cuja distribuição termina em S, à direita os que terminam em P, no meio em D, embaixo os que terminam em F. Manteve nas verticais elementos que tenham propriedades químicas semelhantes, ou seja, os elementos que estão na mesma família, diante de uma reação química, eles se comportam de maneira parecida. Outro detalhe, as famílias dos elementos representativos, elas indicam o número de elétrons que o elemento tem na sua última camada. Então já tem uma certa lógica aí a montagem da tabela periódica. Como que os elementos são distribuídos na tabela periódica atual, moderna? Por ordem crescente de número atômico. Lembra o que é número atômico? Número atômico é o número de prótons que o elemento químico tem. Então, os elementos da tabela periódica são distribuídos em ordem crescente de número atômico. Só lembrando que todo átomo tem número de prótons igual ao número de elétrons. Então, toda vez que eu falar número de prótons, você entende também que é o número de elétrons, ok? É que o número de elétrons ele pode mudar, né? Quando o átomo faz ligação química. A gente vai aprender ainda que um elemento, um átomo, pode ganhar ou perder elétron, se transformando num íon. Isso acontece quando ele faz a ligação química. E o número de prótons nunca muda. O número de prótons permanece sempre o mesmo. Por isso a gente sempre se refere ao número de prótons quando a gente fala aqui da organização e da montagem da tabela periódica. Tá bem? Então o número atômico é o número de prótons do elemento. E é ele que define a ordem de preenchimento da tabela periódica. Eu começo do elemento cujo número atômico é 1, aqui, que é o átomo de hidrogênio. O elemento químico hidrogênio é o menor de todos. Ele tem apenas um próton.
número atômico igual a 1. O segundo elemento da tabela periódica é exatamente o hélio. Ele tem número atômico igual a 2, que é o número de prótons. 2 prótons que o hélio tem. E assim por diante. Aqui o que tem 3, aqui o que tem 4, aqui o que tem 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim por diante, até chegar no último, que é o elemento que tem 118 prótons. Número atômico igual a 118, eu não sei nem o nome dele, tá? Então a tabela periódica, ela é montada na ordem crescente de números atômicos. Deixa de olhar para mim e vamos ver uma tabela periódica bonita agora na tela. Acompanha aí. Na tela agora, você está vendo uma tabela periódica bem melhor desenhada que a minha. Observe as linhas verticais, que são as famílias, desde a família 1A até a família 8A. Veja os períodos, que são as linhas horizontais. Observe as duas linhas abaixo da tabela, que são exatamente as famílias dos lantanídeos e actinídeos. São 15 elementos cada uma das famílias e elas são incluídas, né, dentro da tabela. Estão desenhadas embaixo, repito, apenas por questão estética, para a tabela não ficar muito comprida e ruim de desenhar. Observe que o primeiro elemento da tabela periódica é exatamente o hidrogênio, número atômico igual a 1, na extremidade superior esquerda da tabela, tem o hidrogênio. Na outra extremidade superior, na outra ponta da tabela, tem o hélio, que é o segundo menor elemento químico, com 2 prótons, e aí segue o lítio, embaixo do hidrogênio, com 3 prótons. Depois, ao lado dele, o berílio, com 4, e assim por diante. Do outro lado, lá na família 3A, o primeiro elemento da família 3A é o boro. E assim vai. Na família 4A, o nosso famoso e querido carbono, né? O elemento principal aí da química orgânica, que é o componente principal dos compostos que formam os organismos vivos. Família 5A, quem é o primeiro elemento lá? O nitrogênio. Na 6A, o oxigênio. Na 7A, o flúor. E assim vamos seguindo toda a tabela. Volta para nós aqui. Bom, agora a gente já entende mais ou menos, já tem uma noção boa de como que a tabela periódica ela é montada e o porquê que ela existe. Ela não existe à toa. Não foi um conceito inventado só para atrapalhar. Pelo contrário, ele veio para nos ajudar a compreender os elementos químicos. Ele existe para organizar os elementos químicos de maneira lógica, de maneira que ajude-nos a entender as propriedades químicas dos elementos da natureza. Sejam eles naturais, sejam eles sintéticos. Ao longo da construção da tabela periódica, se você for estudar um pouquinho da história da tabela periódica, você vai ver que antes mesmo de se descobrir alguns elementos, já se sabia quais eram as propriedades que ele teria. Por quê? Porque só pela posição dele na tabela, já sabia, olha, tal elemento que eu nem sei ainda qual é, não foi descoberto ainda, ele vai estar na família tal, então ele vai ter propriedades semelhantes aos outros que já estão aqui. Isso ajudou muito os cientistas ao longo dos séculos na descoberta de novos materiais, de novos elementos químicos. Hoje a tabela periódica está montada, está completa com seus 118 elementos. Ela vai ser assim para sempre? Claro que não. Um dia, em breve, talvez você vai descobrir mais um elemento. Talvez o elemento de número 119, 120, 121. Quando eu estudei a tabela periódica lá no meu primeiro ano do ensino médio, faz um certo tempo, a tabela periódica não tinha 118 elementos ainda. Tinha menos. De lá para cá, alguns elementos foram sendo descobertos, sintetizados pelos cientistas. A ciência não para. Em breve, pode ser um de vocês, vai sintetizar ou descobrir o elemento de número 119, número atômico 119. E onde ele estará? Só de você já conhecer a tabela periódica, você já sabe, você já pode concluir que o elemento de 118, número atômico 118 está aqui. O próximo a ser descoberto, 119, vai estar aqui. Ele vai pertencer à família 1A, portanto, ele terá um elétron na sua última camada. Ele terá 8 camadas eletrônicas. Será o primeiro átomo com 8 camadas eletrônicas a ser descoberto. Você sabe, só pelo fato de ele estar no 8º período da tabela periódica. Entendeu? Percebeu como é interessante e importante eu ter a tabela à minha disposição e saber interpretá-la bem? É por esse e outros motivos
que a química é tão fantástica e compreender a tabela periódica é tão importante. Já dizia o famoso poeta que a química é louca, é paranormal. A química realmente é fantástica. Tabela periódica, desvendando seus mistérios e aprendendo a entendê-la para facilitar os nossos estudos. A química é louca, é paranormal. Do além, eu desci pro seu corpo sem ter manual. Vem que vem, te liguei, telefone, deu caixa postal. Mas eu não esqueci, eu fiquei balançado com o teu visual. Bom, temos que entender como aplicar esses conhecimentos da tabela periódica a partir de exercícios. Então eu coloquei aqui no quadro 3 elementos com seus respectivos números atômicos. E a pergunta que eu faço para você é: sem olhar na tabela, você é capaz de me dizer qual é a família e em qual período se encontra esse elemento? Olha para cá. Nós temos o cálcio, o carbono e o cloro. 3 elementos químicos com seus respectivos números atômicos, portanto, seus números de prótons e também seus números de elétrons. E eu quero saber, de acordo com essa informação, sou capaz de dizer em qual período e em qual família da tabela periódica ele se encontra? Tenho que ser capaz. Faço isso através da sua distribuição eletrônica. Então me acompanhe aqui. O cálcio tem 20 prótons, portanto 20 elétrons. De acordo com o diagrama de Linus Pauling, como que esses 20 elétrons estão distribuídos na sua eletrosfera? Bom, fazendo a distribuição eletrônica, vou distribuir os 20 elétrons. 1s2. 2 elétrons estão neste subnível da camada 1. 2s2. Já tenho 4. 2p6. Já tenho 10. 3s2. Tenho 12. 3p6. Tenho 18. 4s2. Pronto. Agora eu tenho 20. 2 mais 2 mais 6, mais 2 mais 6 mais 2, 20 elétrons. Encerrei a distribuição eletrônica do cálcio. Como que eu interpreto essa distribuição? O cálcio tem uma camada, 2 camadas, 3, 4 camadas eletrônicas. O número grande na frente, o chamado número quântico principal, ele que indica a camada do que o elétron está. O cálcio, portanto, tem 4 camadas eletrônicas. A primeira é a camada K. Nela eu tenho 2 elétrons. A segunda é a camada L. Nela eu tenho 8 elétrons. 8, sendo que 2 estão no subnível S e 6 estão no subnível P. Na sua terceira camada, a camada M, eu também tenho 8 elétrons nela, sendo que 6 estão no subnível P e 2 estão no subnível S. A sua quarta camada, KLM, a sua quarta camada é a camada N. E nela eu tenho 2 elétrons. É isso que me diz a distribuição eletrônica do cálcio. Portanto, o cálcio tem 4 camadas eletrônicas. Se ele tem 4 camadas eletrônicas, é porque ele está no quarto período da tabela periódica. Ele está na quarta linha horizontal. Quarto período, porque o período indica o número de camadas. Outra informação, o cálcio termina no subnível S. Se sua distribuição termina em S, é porque o cálcio é um elemento representativo. E ele está do lado esquerdo da tabela periódica. Lembra? Representativo termina em S ou em P. O cálcio, portanto, é um elemento representativo e está do lado de cá, do lado esquerdo da tabela. Quantos elétrons o cálcio tem na sua última camada? Na sua última camada, o cálcio tem 2 elétrons. Se ele é elemento representativo, o número de elétrons é igual ao número da camada. O número de elétrons da última camada é igual ao número da família. Portanto, a família do cálcio é a família 2A. De fato, o cálcio é um metal alcalino terroso. Lembra que eu falei esse termo? A família 2A é conhecida como a família dos metais alcalinos terrosos. Alcalinos terrosos. Então, o cálcio é um alcalino terroso, um metal alcalino terroso. Pertence à família 2A e está no quarto período da tabela periódica. É assim que eu uso este conceito.
Vamos para o segundo exemplo. O carbono. Carbono tem 6 prótons, portanto 6 elétrons. Como que esses elétrons estão distribuídos ao longo da sua eletrosfera? De acordo com o diagrama de Linus-Pauling, tem 2 aqui, mais 2 aqui, já tem 4. Só faltam 2. Então eu completo 2p2. Eis a distribuição eletrônica do cálcio. 1s2, 2s2, 2p2. Interpretando, o carbono tem, na primeira camada 2 elétrons, na segunda camada ele tem 2 mais 2, 4 elétrons. O carbono, portanto, é um elemento que tem 2 camadas eletrônicas. Se ele tem apenas 2 camadas, é porque ele está no segundo período. O carbono, portanto, está no segundo período da tabela periódica. É um elemento representativo, pois termina em P. Se é um elemento representativo, o nome da sua família é igual ao número de elétrons da sua última camada. Quantos elétrons o carbono tem na sua última camada? 4. Professor, não é 2? Não. 2 é a quantidade de elétrons que o carbono tem no seu último subnível. No último subnível, o carbono tem 2 elétrons. Na última camada, ou último nível, que é indicado por esse número grande aqui da frente, chamado número quântico principal, na última camada, o carbono tem 4 elétrons. Portanto, ele pertence à família 4A, família do carbono, família 4A. Pode olhar na tabela periódica, conferir lá, você vai ver, o carbono está no segundo período, na família 4A. Terceiro exemplo é o cloro. Vem comigo. O cloro tem 17 prótons, portanto 17 elétrons também. Como que esses 17 elétrons estão distribuídos na sua eletrosfera? Diagrama de Linus-Pauling. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Conta comigo. 2 mais 2 mais 6, mais 2 mais 5. 17 elétrons distribuídos dessa forma. Essa é a distribuição eletrônica do cloro. Vamos ver. Interpretando comigo. O cloro tem na camada K 2 elétrons. Na camada L tem 8. Na camada M tem 7 elétrons, sendo 2 no subnível S e 5 no subnível P. O cloro, portanto, tem 7 elétrons na sua última camada. O cloro tem 3 camadas eletrônicas, então ele está no terceiro período. Terceiro período da tabela periódica. O cloro é um elemento representativo, termina em P, sua distribuição. Se é representativo, o nome da camada é o número de elétrons da última camada. O nome da família, é igual ao número de elétrons da última camada. Quantos elétrons ele tem na última camada? 7. Uai, não é 5? Não. 5 é a quantidade de elétrons que ele tem no último subnível, ou última subcamada. O que importa para mim é a quantidade de elétrons que ele tem na última camada, chamada camada de valência. A camada de valência é a camada M, a última camada do cloro. Ele tem 7 elétrons, então ele pertence à família 7A, chamada família dos halogênios. Muito comum você ouvir falar dos halogênios aí nos exercícios, questões de prova. 3 exemplos para a gente compreender, entender de que forma a distribuição eletrônica me ajuda a localizar um elemento químico na tabela periódica. São informações muito úteis que eu tenho. A última camada dos elementos normalmente me traz informações importantes quanto às suas propriedades químicas. Ele me diz a família a qual ele pertence, portanto, ele me diz quais são as suas propriedades. Sabe onde eu vou usar isso? Lá em ligações químicas, que é o próximo capítulo que a gente deve estudar.